muito bem? Vamos lá. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Esse Deus. texto aqui da carta, né, aos Coríntios, Paulo encoraja a igreja, e isso é interessante. Esse texto nos chamou a atenção porque nós sentimos, né, sentimos o Espírito Santo nos desafiando a pensar sobre pecado. Puxa, a gente está falando de renovação, né? Essa semana toda, falando e encorajando os irmãos e enchendo o coração dos irmãos, como o nosso coração tem sido enchido, né, pelo Espírito Santo ao longo da semana, a nos encorajarmos a romper, porque o Senhor tem algo novo para nós e tem renovação para o nosso espírito para prosseguirmos. E aí você vem falar de pecado, né? Porque ao longo da nossa vida cristã, gente, nós pecamos. E este é um fato, esta é uma verdade que nós não podemos negar. Sabe aquela coisa de negação, que existe algo muito ruim na negação, quando você se nega a enxergar a realidade, quando você se nega, isso é uma das piores reações que o ser humano pode ter, né, diante de uma situação difícil, é a negação. Eu não posso negar simplesmente que aquele mal está vindo sobre mim, eu preciso encará-lo. Eu preciso entender e admitir que aquele mal veio sobre mim. Essa é uma das primeiras recomendações, nós não podemos negar. E com relação ao pecado, muitas vezes nós cristãos, nós nos negamos a existência dele até onde nós conseguimos negar. É por isso que o pecado muitas vezes vence o cristão pelo cansaço. Porque ele vai, cai, se arrepende e se levanta de novo. Mas aí ele cai de novo, ele se arrepende, o Espírito Santo vem e ele levanta de novo. E aí ele cai de novo. Quando isso acontece tantas vezes, e tantas e tantas e tantas vezes, muitos por não saberem como lidar com isso, né, pela frustração, pela decepção consigo mesmo, caem, se frustram e não conseguem mais, não se sentem mais dignos de estar na presença de Deus e se distanciam. Eu não consigo encarar a igreja, eu não consigo mais encarar os irmãos, não consigo mais encarar o meu pastor que eu estou procurando. Procurei por tantas vezes o meu pastor, reconhecendo o meu pecado, e eu não suporto mais isso. Então a pessoa se rende ao pecado. E essa é uma tristeza muito grande, é uma realidade no meio de cristãos que cresceram na igreja. E esta é uma realidade. Como se renovar, né? Quem está assim, quem vive essa realidade, como se renovar diante dessa frustração, pastor? Sim, diante de cadeias, né, tão fortes que precisou o Senhor Jesus Cristo vir à terra, se fazer homem e nos libertar do pecado. Nós somos libertos do pecado. Mas se eu fui liberto do pecado, como é que eu ainda peco? Né? É isso que a gente se questiona. E às vezes a gente tem dificuldade de se levantar. Então primeiro a gente precisa entender o que é pecado. O que é pecado? Né? A palavra pecado quer dizer errar o alvo, errar a direção, ou simplesmente errar. Mas tem um sentido, né, de um arqueiro que lança sua flecha com o objetivo de acertar, e aí ele erra o alvo, né? Então é de onde vem o pecado, é errar, tentar acertar e não conseguir. Existem pecados que são intencionais, a pessoa faz, comete, sabendo que é errado, né? E aí as consequências são um pouco mais difíceis de lidar, porque quando nós fazemos sem saber, né, sem entender, a Bíblia diz que o peso é menor, né? Que aquele que conhece, né, e que sabe e faz, ele será mais severamente punido.
Então, se pecado é errar o alvo, nosso objetivo é acertar o alvo, é seguir na direção certa. Porque a pior consequência que o pecado traz é a separação de Deus. O pecado nos separa de Deus. Como é que eu vou desfrutar de renovação se eu estou separado de Deus? Por isso que Jesus veio tirar o poder do pecado, porque o pecado tinha domínio sobre nós. Ser dominado pelo pecado, queridos, não é apenas cometer várias vezes o mesmo erro. Puxa, eu estou aprisionado pelo pecado, porque eu continuo fazendo o mesmo pecado. Isso também é ser escravizado pelo pecado. Porém, existe uma outra consequência do pecado, que é aquela dor, aquilo que fica na mente, aquilo que não deixa sair, aquilo que nós não conseguimos avançar porque cometemos um erro e não aceitamos, não concordamos porque fomos transformados por Deus, temos um novo espírito, um espírito que não aceita o pecado. O Espírito Santo também está em nós falando, olha, isso não é certo. Mas às vezes a pessoa cometeu uma única vez aquele erro e ela fica escrava daquilo para a vida inteira. Ela continua sofrendo, ela não consegue ir para frente, porque ela olha para aquele erro, olha para aquela transgressão e não consegue avançar. Então aquele pecado que ela cometeu hoje ainda atormenta, mesmo que a pessoa não faça mais aquilo, mas atormenta. Algumas coisas não tem volta, né? Por exemplo, alguém que tira a vida de uma outra pessoa, ainda que ele se arrependa daquilo, a vida não volta para o outro, né? Então, ainda que ele se arrependa, ainda que ele receba perdão, ele vai sempre ter aquilo como não tem mais como consertar. E como é que a gente deixa isso para seguir para frente? Eu falei de uma coisa bem pesada, né? Mas alguém que se entregou, né, fora do casamento, perdeu a virgindade, né? Isso também não tem volta, né? Deus nos fez para fazer uma aliança, né, um com o outro, preparou tudo, né, para que nós tivéssemos essa aliança, mas em algum ponto errei e tem gente que não consegue mais avançar. Puxa, eu quebrei princípios, eu fiz algo e agora como que eu faço? Só a dor daquele pecado às vezes faz com que a pessoa nunca mais queira cometer aquele erro, mas o peso ainda continua. Então, de certa forma, ainda que eu não esteja pecando novamente, eu ainda estou aprisionado pelaquele pecado. E aí nós precisamos entender o que Cristo fez quando Ele quebrou a força do pecado. Por isso que existe o arrependimento, existe a confissão e existe o perdão. E agora nós precisamos entender o que é perdão. O que é perdão, né, sobre o pecado, diante de um pecado? O pecado gera uma dívida. O pecado nos separa de Deus, ficamos longe dele, nos distanciamos. Essa é a pior consequência do pecado, é a separação de Deus. E como é que resolve isso? Cometendo boas ações. Boas ações não nos aproxima de Deus. Boas ações é para quem está em Deus. Mas olha só, existe uma barreira que ficou. Por mais que eu faça boas ações, não elimina essa barreira. A única coisa que elimina essa barreira é a confissão e o arrependimento diante de Deus. E aí o que Cristo fez? O preço que Ele pagou do seu sangue faz com que essa barreira saia. E aí nós podemos estar de volta em Deus. O perdão é isso, é eliminar a dívida, eliminar a barreira. Agora nós podemos estar de novo com Deus. Por isso que é diante do pecado, né, que às vezes quer nos aprisionar. Puxa, você está aí com seu coração seguindo em frente, tentando avançar, e quando você se dá conta, já foi, já aconteceu, já falou, já fez. O que é que nós fazemos? Nós vamos para o lugar secreto. Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta, e aí você fala com Deus, e aí você recebe a cura, você é religado a Deus, você volta a estar com Ele, aquilo que estava interrompendo a comunhão sai, e aí nós temos comunhão plena com Deus, estamos ligados nele. Então a renovação do pecado vem do perdão,
eu me arrependo, eu confesso, eu me arrependo, eu confesso, eu vou em Deus e aí eu estou renovado nele. Eu estou de novo ligado nele. Esta renovação, o poder que Cristo nos deu de anular o poder do pecado. Qual é o maior poder do pecado? Nos separar de Deus. E Cristo eliminou isso. Não carregue esse peso. Não importa quantas vezes você já foi lá, quantas vezes você entrou diante de Deus. Se ainda não eliminou, volta lá. E aí tem um outro segredo da Bíblia, né? Que para a cura, para vencer, nós precisamos fazer isso para algumas coisas junto com outras pessoas. Precisamos buscar aí uma pessoa madura que ande com a gente, onde a gente possa conversar e falar, abrir estas áreas. Olha, nessa área eu não estou conseguindo vencer. Olha, me ajude aqui, vamos orar junto. E a Bíblia diz, confesse uns aos outros para receber cura, para ser curado, para ser tratado. Nós temos que ter coragem, né, de ir buscar alguém, né? Você tem, né, liderança sobre a sua vida, tem aqui os seus pastores, né? Você que não é deste rebanho, né, desta igreja, você também tem os seus pastores. Eu não sei quantas vezes você já foi conversar com eles, procurou para dizer, olha, eu pequei, eu não estou conseguindo vencer, eu preciso aqui confessar diante de ti. Por muito tempo, né, a Igreja Católica usou a confissão ao outro, né, por isso que tinha os confessionários, né, tinha não, ainda tem, né, nas igrejas católicas, a pessoa lá procurava o padre e se confessava para receber cura. E muitas vezes ele não tinha o lugar secreto de se confessar para Deus. E aí nós, os cristãos, né, ou chamados crentes, os protestantes, pegamos o lugar secreto, mas deixamos de falar com alguém sobre isso. Mas na verdade as duas coisas andam juntos. Eu falo com Deus para receber perdão e converso com alguém para receber a cura. E assim eu sou renovado, assim eu vou vencendo, eu vou assumindo compromisso. Olha, eu tenho um compromisso com alguém de vir e de confessar. O pastor Massal, né, que costuma dizer assim, se eu tive coragem para pecar, eu tenho que ter coragem para confessar. Exatamente. E para me viver livre disso. Então esse texto ele é poderoso, né? Eu vou ler agora na versão NVI, a Ju leu na Almeida, né? Isso. A NVI diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Diante de Deus, dia após dia a renovação. É isso que nós temos ministrado, né, nessas lives. Dia após dia eu vou diante de Deus confessar, pedir a Ele que me mostre. Eu vou tirar tudo que me separa dele. Por isso é tão importante, querido, essa reflexão de buscar em Deus. Senhor, me mostra aquilo que está no meu oculto, no meu coração. Eu quero confessar a Ti, eu quero estar livre, eu quero ter comunhão plena contigo. E arrependidos, né, possamos vencer. Então essa renovação é diária, dia após dia. E aí diz assim o verso 17, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo, né, seja o sofrimento dos desafios ou este sofrimento que vem por um pecado que nós cometemos, né, que traz esta dor, né, que nós que nascemos de novo sabemos como que é. Mas isso vai produzindo em nós, né, para nós, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Não é o sofrimento, mas é a renovação que vai produzir esta glória. Se renove dia após dia na presença do Senhor. A Bíblia diz, né, que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então nós temos que ter, né, o hábito de ir na presença de Deus, de buscar, de vasculhar o coração. Na minha oração deve ter confissão, a minha oração deve ter arrependimento, a minha oração deve ter gratidão, a minha oração deve ter intercessão, que é lembrar do outro, né? E a minha oração também pode ter os pedidos, né? Porque a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. E é poderoso, né, o ato de pedir. Nós temos desfrutado de Deus nessa semana da renovação, de áreas assim maravilhosas em que o Senhor tem nos restaurado. E a comunhão com Deus é algo poderoso, queridos, que nós podemos desfrutar.
em todas as coisas, em todas as áreas. A Bíblia diz que tudo nós devemos apresentar a Deus em oração. Tudo que você for fazer, coloque diante de Deus, apresente em oração, viva a renovação. E se você ainda está sofrendo com um pecado tão antigo que ficou, mas você não se conforma, você não aceita, você não consegue seguir em frente, eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, tem poder para perdoar esse pecado. Na verdade, o preço já foi pago, você não está mais escravo desse pecado. Esse é o grande poder do Evangelho. Nós não estamos mais escravos, você não precisa carregar mais esse peso. Você pode deixá-lo ao pé da cruz. Você pode deixar isso hoje, não importa o quanto isso doeu, não importa o quanto isso foi ruim, não importa. Você pode deixar aos pés da cruz e seguir em frente. Isso nos impede de avançar, o pecado nos impede de avançar. Que pecado nos impede de avançar? Os pecados que não foram confessados, os pecados que não foram com fé, recebido perdão. Porque eu confesso pecado, mas eu tenho que ter fé que Deus me perdoou. E essa é a parte interessante que nos impede de desfrutar de uma renovação plena. Porque às vezes eu confesso a Deus e parece que nada mudou. Não houve sentimento, eu não derramei nenhuma lágrima, mas eu fui e confessei a Deus. Eu não senti nenhum arrepio, eu não senti um tremor, eu não vi um anjo, e eu fui ali no meu lugar e fiz o que Deus mandou fazer, mas nada mudou, nada aconteceu aparentemente. E aí nós somos tentados a pensar, Deus não me perdoou. Quando nós pensamos assim, queridos, é a mesma coisa de nós falarmos para Deus assim, Deus, você é mentiroso. Nós chamamos Deus de mentiroso quando falta fé no nosso coração para crer no perdão. Por quê? Não precisa acontecer nada exteriormente, você não precisa ver uma luz, você não precisa sentir nada, você só precisa crer. A garantia de que Deus perdoa está aqui, na sua palavra. Como é que eu sei que Deus me perdoou, pastor? Porque Ele disse que faria. Como é que eu sei que eu recebi perdão? Deus disse que faria. Se nós confessarmos a Ele, nós recebemos o perdão. Isso é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para eu entender que quando eu saí do lugar secreto, saí da presença de Deus, eu saí perdoado. E se você tem dúvida no seu coração, a palavra que gera fé hoje vai entrar no seu coração e te dar fé para você ser livre deste pecado. Você já confessou e não foi nenhuma vez. Você sabe que você já foi várias vezes, porque parece que isso reacende, você ainda se sente sujo, você ainda não consegue avançar, mas você já fez isso. Deus já te perdoou. Sabe onde está o seu pecado agora? Está num lugar chamado mar do esquecimento. É lá que o Senhor lança os pecados. E quando você vai diante de Deus confessar, Ele fala assim, meu filho, eu já nem lembro mais disso, porque eu já lancei no mar do esquecimento. Né? E a gente fica carregando esse peso. Mas em nome de Jesus, que você possa seguir em frente. Esqueça este peso, porque aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele realmente fez. Você alcançou o perdão de Deus. Amém. Então seja renovado em Deus. Todas as vezes que por algum motivo você sentir que não está bem, que você cometeu algum deslize, não se demore, vá depressa e fale com Deus. Amém. Você tem aquele texto de João aí? Aqui, né? 1 João 2,1 diz o seguinte, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então Amém. A ordem de Deus é não pequem, mas se pecar, saiba que tem um advogado. O pior pecado é aquele que a gente faz intencionalmente, que a gente faz sabendo que é errado. Porque tem pecado que a gente comete meio sem saber, quando você vê já aconteceu.
Esses são os mais difíceis, querido, de nós recebermos no sentido de eu crer que eu recebi. Mas a Bíblia diz que todos os nossos pecados em Cristo são perdoados. Então vá diante dele. Não vá dormir com esse peso. Em nome de Jesus. Hoje é tempo de renovação, tempo de perdão. Desfrute disso. Amém. Desfrute do que Cristo conquistou para nós na cruz. E seja renovado em nome de Jesus. Amém. Em nome de Amém? Jesus, gente. Vamos orar Receba nesta aí, noite com esta palavra em nosso coração. em nome de Que Jesus. gerou uma fé racional. Ah, não é uma fé emocional, é uma fé racional. Deus falou: se arrepende, confessa e eu te perdoo. Ponto. Acabou. Então, com entendimento, nós vamos diante de Deus e falar: Deus, eu pequei, eu não entendo muito bem ainda, eu não sei muito bem ainda como vou caminhar nisso, mas eu quero, eu desejo sair disso, eu desejo realmente vencer nesta área. Então estou aqui fazendo o que o Senhor me mandou fazer. O Senhor mandou eu vir aqui conversar contigo, eu estou aqui. Ó Deus, eu também vou procurar alguém com que eu possa me abrir e falar do meu coração, porque eu realmente quero desfrutar de tudo e absolutamente tudo que o Senhor conquistou para nós. Amém? Amém, meus queridos. Então isso é renovação. Renovação. Viva esta renovação todos os dias, em nome de Jesus. Aquilo que veio para amaldiçoar, Deus é poderoso para transformar em bênção. Amém. Ele é Deus para isso, Ele é um Deus que transforma, e disso vem a nossa renovação diária em nome de Jesus. Nós temos uns pedidos de orações aqui, né? O Marcelo, primo da Elis, vai pedir oração por ele, né? Vai para uma sessão de hemodiálise, né? Eu postei no início da live. A Silene, a mãe da Silene, né? Vai fazer cirurgia na terça-feira. Terça-feira, em nome de Jesus. Sim. Nós Vamos cremos orar. em nome de Jesus, né? Que vai correr tudo bem, assim como na cirurgia da Ana Lúcia, nós já profetizamos aqui. Em nome de Jesus. Profetizamos também na vida da Karina, a cirurgia dela também está se aproximando. E o sobrinho da Elis, o Guilherme, ele está vindo dos Estados Unidos e teve algum problema no avião, na vinda, né? Que ele venha em paz, que ele chegue em segurança, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Está vindo dos Declare. Estados Unidos. Declare em nome de Jesus que haja, né, além de todos esses pedidos, né, que nós estamos apresentando aqui diante do Senhor, né, nós estamos pedindo que o Senhor renove as nossas esperanças, renove a nossa fé, né, na vida de cada um deles, os que estão enfermos, os que estão aguardando uma porta de emprego, uma porta de estratégia, né, na sua vida empresarial, no seu empreendimento, que o Senhor venha trazer renovação de esperança, né, para aqueles que estão se sentindo sozinhos, que estão se sentindo solitários. Creia, você não está sozinho, há uma família contigo, há uma família, há uma igreja intercedendo, e aqui juntos, prova disso é que nós aqui estamos no mesmo espírito hoje, refletindo há quase uma semana sobre renovo e orando juntos. Então esteja aqui alicerçado, né, conosco, crendo nisso, se renovando junto conosco, junto com a igreja do Senhor. Amém? Então vamos declarar mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus, vamos viver a renovação plena em Deus. Nós temos Amém. aprendido aqui ferramentas em Deus, com a sua palavra, para podermos romper. Em nome de Jesus, vamos continuar crescendo, amadurecendo e seguindo em frente, porque esse é o nosso alvo, né? Chegarmos a Cristo Jesus, nos encontrarmos com Ele, e então seremos plenamente transformados e seremos como Ele, como a Bíblia diz. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Recebendo aqui a Eusita, lá do Parque Cruzeiro, intercessora maravilhosa, mulher de oração, ó, chegou na hora certa, ó, Eusita, vamos orar junto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Todo-Poderoso Pai, nós nesta nós te noite, louvamos, Senhor. mais uma vez, Bendizemos, entramos ó na Tua Pai. presença. Crendo, Senhor, Oh, que Tu és Deus. poderoso, Sim, Senhor, Tu para és trazer poderoso renovo em para nossos fazer corações diante Mais da do que notícia do temos pecado, pedido ou Pai. pensado, Pai.
diante, Pai, do peso do pecado que muitas vezes vem sobre nós, como estratégia de Satanás, tentando nos fazer nos acovardar diante dos nossos erros, nós te pedimos, tentando nos fazer, ó Pai, fugir da tua presença por causa do nosso medo, nossos pecados, por causa da nossa vergonha. Traz a nossa mente, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que ó Pai, que o teu santo nome seja bendito através do nosso posicionamento. Tudo aquilo que não em está nome bem, de Jesus, para Senhor, que possamos receber Deus, de ti mãos, cura, Senhor, receber de ti o perdão. E que no meio de tudo isso caminhar, nós possamos Pai, em nome de encontrar Jesus. renovação, Pai. Oh Deus, na tua direção. Encontrar, ó Pai, o perdão. Tu és poderoso para fazer. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos através do nosso coração arrependido, contrito diante de Ti, Senhor, encontrar este renovo, encontrar esta restauração, ó Pai, na nossa alma. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, nos enche, Senhor. Nos enche, Pai, da tua verdade, Pai. E a tua verdade diz que quando nós nos arrependemos, ó Pai, e confessamos diante de Ti, Senhor, nós encontramos perdão. Que esta verdade